Fala, turma, diretamente do Sales Experience, o maior evento de gestão e empreendedorismo, vendas e negócios do Nordeste, com um podcast aqui dentro do evento, ó. O evento rolando lá no fundo, e eu tô aqui com o grande Márcio Barroso, ele que é sócio fundador da Finance, um dos parceiros do evento desde a primeira edição. Desde a primeira. Está aqui na quinta edição, se não me engano. Isso. Desde a primeira edição, o Márcio e a Finance é parceiro do evento. Dá as boas-vindas para a nossa audiência e vamos começar a bater esse papo aqui, Márcio. Bora. Obrigado. Obrigado aqui realmente aos sales, né, principalmente, porque os sales eu confio demais no trabalho deles. É um trabalho que a gente acompanhou desde o início, a gente já estava na estrada um pouco antes que eles, e eles, há 2 anos atrás, a gente começando a debater um papo, conversando sobre isso, curtimos muito a ideia deles, e estamos aqui numa edição dessa maravilhosa, né, cara? Eu vim de outros estados com eles, de Teresina e vimos e de Recife também, então um público super pujante, esse lance de ficar dentro do Nordeste. É isso que nós acreditamos, sabe? Isso é bacana, né? Porque as pessoas, principalmente os empresários, querem beber na fonte, vão para São Paulo. Isso. E aqui tá mudando isso, né? Exatamente. Com esse tipo de evento, né? Cara, a Finance, para a turma que não conhece ainda, ela tem algumas verticais, né? De serviços e de tecnologia. Perfeito. Explica pra gente o que a Finance ajuda o empresário na vida real, na prática. Na prática, né? Eu gosto muito dessa pergunta quando você fala na prática, e isso para mim faz toda a diferença. Por quê? Porque primeiro, né? Eu não sou consultor. Eu fui executivo por muitos anos, eu vivi a vida real das empresas, eu sentei na outra cadeira, tanto eu como também meu outro sócio, fundador, Jean Queiroz, né? Vivenciando justamente essa dificuldade de empreender, né? Então a gente viu como executivo, fiz toda a trilha que você imaginar ali como estagiário até diretor financeiro de algumas organizações nacionais, de ponta a ponta. Eu senti dificuldade de pagar o 13º salário, como todo mundo, né? Sim. Então chegava na sexta-feira, faltando ali um dia para pagar o 13º salário da turma, e a gente não tinha dinheiro, tinha que fazer dinheiro acontecer. Enfim, a gente conseguiu entender todo esse problema do empreendedorismo no Brasil, né? Essa dificuldade toda, né? E nessa linha, nos últimos 6 anos, né, mais ou menos aproximadamente, a gente saiu com um produto, que no caso foi a Finance, com essa filosofia. Cara, não vou vender facilidades. Não há facilidade, Eric, não há facilidade de forma alguma. O que há? Existe método, é diferente. É por isso que, baseado no que nós aprendemos nas empresas grandes, nós aplicamos hoje em dia no mercado. Então, o que o mercado pede hoje? Cara, o que eu preciso fazer para que eu possa gerar mais caixa, gerar mais lucro? Então, toda a nossa discussão é baseada nisso. Então, a gente traz um método que nós entendemos que quem tem lucro tem método, e baseado nesse lucro e nesse método, nós vamos trazendo toda a trilha do cliente. Vamos discutir mais de produto, precificação, mix, estratégia de distribuição, vamos discutir eficiência operacional, vamos discutir planejamento tributário, tributação, vamos discutir as alavancas necessárias para ter um fluxo de caixa livre e saudável nas empresas, para aí sim ela gerar reserva financeira. E tudo isso é embasado em várias tratativas, né? Vários tipos de comportamentos que às vezes os empresários ficam muito focados ali no plano de vendas, né? Sim, ele pensa que só resolve tudo vendendo. Exatamente. Aliás, né, se você falar aqui para todos os empresários aqui, nesse podcast aqui, que o senhor tem muita audiência, falar o seguinte: por que eu abri uma empresa? Baseado na venda. Por que eu vou expandir a empresa? Porque eu tenho uma expectativa de uma meta de venda maior. Por que eu tenho ali a capacidade de fazer novos investimentos, novas expansões, abrir a segunda, a terceira, a quarta loja, a contratar mais pessoas, fazer investimento em estoque? Baseado na meta de venda. E aí o Brasil hoje, atualmente, o Paulo Guedes deve falar isso mais tarde, né? Está falando que o dinheiro está caro. Inadimplência alta, captação de recurso, os bancos não estão com apetite a emprestar, estão até com apetite a emprestar, mas botam dificuldade com garantias e assim por diante, inadimplência alta, o custo financeiro alto, na venda não está vindo, e aí, o que vai fazer? Então, o lance do financeiro, nesse momento, está salvando muita empresa, viu, Eric? Então, essa é a vertical que você entra na empresa e faz esse diagnóstico de tudo onde pode melhorar. É uma das verticais da Finance. A outra é questão de tecnologia. O que a gente entende, né? Hoje é ouro você trabalhar com dados, né? Então, eu sou entusiasta, né? Eu sou entusiasta de tecnologia, e quando eu comecei lá atrás, a gente precisava muito Excel, né? Então, que fazer uma pequena programação de macro ali, né? Quem sabe disso vai entender o que eu estou falando. Então, a nossa preocupação é ter muita questão dos dados, né? Então, como organizar esses dados? Porque os dados por si só,
né? Os dados por si só, ele não representa muita coisa, mas um dado bem trabalhado, dentro de uma estratégia de racionalidade, ali numa classificação do plano de contas, plano de centro de custo, regras de negócio como rateio, estruturação e organização dos gastos, separando o que é gasto fixo, variável e tudo mais, tudo isso gera muita dificuldade para uma tomada de decisão. Então, o que foi que nós fizemos lá dentro da Finance? Poxa, eu preciso ter informação, mas antes de ter uma informação, tomar uma decisão sem dados é tomar uma decisão com dados errados. Então, a gente precisava garantir uma acuracidade, garantir uma assertividade nos dados. Então, a gente implantou uma área lá dentro da Finance, que hoje essa área ficou tão pujante com o desenvolvedor, com a turma de tecnologia. TI própria? TI própria, TI própria. Nós entendemos que tem que ter TI própria. Então, hoje eu tenho capacidade de entrar em qualquer sistema hoje no Brasil todo, desenvolvimento de APIs, de desenvolvimento de banco de dados, inteligência de dados, para que ele possa extrair as informações, tratar essas informações e extrair esses dados, tratar esses dados para gerar as informações necessárias para tomar decisão. Então, a gente acredita muito nisso. Informação muito, alguns anos atrás, muito se falava em Power BI, e ainda está se falando muito, ou o Power BI é só uma ferramenta ali, tipo de usar? Perfeito. E já ia dizer sobre isso. O que importa, na verdade, vamos imaginar você que no final o que importa é a tomada de decisão. Sim. O como você vai construir essa trilha, né, que é uma ferramenta como Power BI, mas tem outras ferramentas no mercado muito legais também, que lá o meu time também utiliza Power BI, também utiliza outras ferramentas, mas no final o que importa é a informação. E aí, gera lucro ou não leva meu negócio? Posso comprar ou não posso comprar? Invisto ou não invisto? Contrato ou não contrato? Isso no final é o que importa. Então, esse caminho a gente tenta abstrair do empresário. E o lance de como você vai capturar isso, que eu uso Power BI sim, eu uso outras tecnologias também, para que eu possa ter mais velocidade no processo. Porque o que importa, na verdade, são as regras de negócio. Porque se você pegar e falar de licença, de Sim, Power BI, eu falei muito, o Power BI é Cara, licença, mas a questão de ter um dashboard claro exato. para poder ter a tomada de decisão, né? E aí a Finance, ela ajuda empresas que já são médias e grandes, ou ela ajuda desde a pequena, com pouco faturamento, poucos colaboradores? Vocês ajudam desde o pequeno até o grande? Na verdade, assim, nós temos hoje, e nós entendemos que hoje, quando a empresa é muito pequena, ali até 200 mil reais, até abaixo de 200 mil reais ali, ela tem que se preocupar com três coisas: vendas, produto e caixa. Se ela fizer bem o dever de casa sobre essas três coisas, ela vai evoluindo no seu negócio. Então, um cara que faturaria acima de 200 mil reais, ele começa, mês, 200 mil reais mês, ele começa a entrar dentro do nosso radar. Que é melhoria de processo. Exato, melhoria de processo, precisa de um planejamento tributário, começa a vir mais complexidade, precisa acertar melhor o mix, a precificação, como que ele vai distribuir, ele precisa desenvolver a margem dele, qual é o produto ideal para ele vender, qual o mercado ideal para ele vender, qual o cliente ideal para ele vender, como é que eu vou desenvolver a precificação desse custo de fabricação, essa compra, essa recompra, como é que eu posso me alavancar financeiramente para gerar um capital saudável para mim sem me endividar muito. Então, essas discussões começam a vir à toa. Então, quando o cara está ali de forma primária ainda, e é muito importante para a sobrevivência, para ele dar o segundo passo, a gente não consegue ajudar muito. A partir do segundo passo, aí a gente consegue ter um nível muito de assertividade. E aí o céu é o limite. Nós temos clientes como Fortaleza, que é um time de futebol. Sim. Nós temos empresas que é TVs, né? Nós temos clientes, né, desse segmento, como também tem o varejo. O varejo, o cara tem uma loja, eu tenho um cara que tem uma clínica de saúde, eu tenho um cliente que tem uma distribuidora. Enfim, vai depender do que ele precisa. Porque diferente da minha concorrência hoje, eu estou presente em 23 estados, eu tenho 3 sedes, né? Eu tenho uma sede. Brasil todo, então. Né? O Brasil todo, cara. Eu tenho 3 sedes, né, Érico? Eu tenho uma sede aqui em Fortaleza, que é a fábrica. Eu tenho uma sede no Maranhão e tenho uma sede em São Paulo. O que a gente percebeu? Que a nossa concorrência hoje no Brasil, ou ela é muito específica, né? Ela é muito nichada, tipo, eu sou muito bom em contabilidade, eu sou muito bom em tributário, eu sou muito bom em financeiro, ou processo, seja lá o que for. Mas ela não consegue entregar a solução completa. Então, no nosso time lá, que nós temos mais de 70 pessoas, o que a gente desenvolve lá? A gente desenvolve realmente uma hub de soluções. Então, o cliente chega para mim e fala assim: Márcio, estou com problema financeiro. Tá, em que parte?
Não, é meu financeiro. Ele não sabe explicar. Ele não sabe fazer o raio-x da própria empresa, né? Então, é interessante isso, né? Porque na cabeça tudo para ele é financeiro e deixa isso tá errado. Então, o que a gente faz a partir daí? Então, a gente entra, faz um diagnóstico da empresa, entende a necessidade dele e sai com alguns pacotes de soluções. Baseado no apetite dele, né? E baseado no combinado que a gente faz, porque o combinado é que não tem como, eu não consigo entender que um empresário me contratar, achar que eu vou conseguir pilotar o carro dele. Não tem como. Eu tenho que, sempre explico para o empresário, é 50-50. É 50% da minha responsabilidade, 50% da sua responsabilidade. Se você acha que eu vou pilotar seu carro sozinho, então é melhor a gente nem começar por aqui. Acho que é um grande erro dos empresários quando contratam uma consultoria, uma assessoria, é achar que ela vai fazer por você, né? Exato. Vai fazer junto. Mas nas empresas que tu entra, tu pede, não vou dizer exige, que o sócio, o dono esteja acompanhando a operação ou tu consegue fazer isso com o time dele? E a gente tem vários tipos de modelos, né? Hoje, 80% das minhas entregas eu tenho que estar com sócio. Porque quando você fala de mudança de finanças, tecnicamente eu poderia mudar, sabe, ali rapidamente. Rápido, é muito rápido a mudança tecnicamente. Mas por que que a gente não muda tecnicamente? Porque a mudança financeira vem muito mais de um mindset do próprio empresário. Ele tem a crença que as decisões que ele está tomando são corretas. Então eu gasto muito mais energia explicando para ele que o melhor caminho é esse do que aplicando a técnica, entende? Sim. Então, quando eu entendo que a mudança é de cima para baixo, eu não posso excluir que eu esteja junto com o empresário. Então, quando o empresário começa a terceirizar isso, dizendo que não é para ele, que é para o funcionário dele, Opa. a gente volta com o projeto, ou às vezes até nem começa ou descontinua. Entendi. Por isso que a gente tem sucesso nos projetos, também temos fracasso, tá bom? Sim, Isso é real. é a vida. É real. Tem projetos meus que duraram 30 dias. Porra, Márcio, veja bem, não era assim que eu estava imaginando. Tudo bem. Às vezes ele não quer aquela velocidade de mudanças e tudo que ele Tudo pensava que queria e vai. Exato, é. E tem projeto que eu tô há 3 anos. Tem projeto que, pô, eu entendi uma coisa e ele entendeu outra. Enfim, é vida real. Por isso que eu sempre falo que não há facilidades. Eu não vendo facilidades. Eu vendo soluções. É diferente. Cara, eu queria falar um pouco da tua palestra, né? Foi uma das palestras mais animadas e com a maior energia, todo mundo comenta isso. Você é um cara de energia, Que legal, né? cara, obrigado. Mas assim, aqui a gente tem 1.500 empresários e tu convive com o empresário todo dia, conhece a realidade do empresário. Qual é a maior dor do empresário hoje, do empresário cearense? O que tu identifica, independente do tamanho da empresa, a maior dor do empresário hoje? Olha, eu acho que a pior dor na minha cabeça que o empresário tem é o lance dele acreditar que o mercado que está inserido é daquele jeito e não tem outra forma. Primeira coisa que ele fala assim, não, mas meu mercado é assim, meu nicho. É impressionante. É impressionante. Não, mas veja bem, Márcio, o meu mercado é dessa forma. Não, Márcio, mas veja bem, aqui na região que eu trabalho é desse jeito. Mas veja bem, o meu cliente comporta desse jeito. Então, essa é a minha pior dificuldade. Por quê? Porque quando ele vem com essas pré-requisitos, digamos assim, a gente tem muita dificuldade de encontrar coisa nova, né? Então, eu vejo muito isso, né? Alguns colegas, né, que desenvolvem as empresas, que acompanham essas empresas, que são bastante carentes, eles acabam botando ali um pouco do planejamento mais do mesmo. Como assim, Márcio? Me explica melhor. Imagina você, cara. Nós somos 25 milhões de CNPJs no Brasil todo. E só existe 2 tipos de planejamentos tributados no Brasil. Arrisca dizer? Que é o simples, Simples Nacional? Simples Nacional e o lucro presumido? Não. Omissão de receita. Omissão de receita. O cara acha que. E aí o que é o efeito manada, né? O mercado é assim. Não, Márcio, meu mercado, eu tenho que abrir sempre dentro do Simples Nacional. Márcio, no meu mercado, que é muito informal, irmão, eu tenho que vender 100, mas eu só posso informar 50. Aí ele acha que isso é planejamento tributário. Isso não é planejamento tributário, cara.
Isso é jeitinho brasileiro. Sim. Isso aí é uma coisa que botaram na tua cabeça e você acha que aquele mundo ali não existe. E tem o teto do simples, né? Que o cara vai querer ficar nesse teto. Exatamente. Então, a maior dificuldade que eu tenho é mais o convencimento do empresário que existe outro mundo lá fora. Vou dar um exemplo muito forte. Eu tô conversando com um empresário que ele está abrindo uma indústria de ursinho de pelúcia. Bem interessante, Bem específico. bem específico, ursinho de pelúcia. Aí eu falei assim, tá, vamos pro lucro real. Márcio, você tá louco no lucro real? Por quê, Márcio? Uma fábrica no lucro real? Eu não tenho nem faturamento, por isso mesmo. O lucro real, ele não tem preconceito, irmão. Anota essa que você está vendo aí. Lucro real não tem preconceito. Se você está faturando 100 mil, 200 mil, ou não tem nem faturamento, o lucro real para ti é a melhor opção. Sabe por quê? O lucro real, ele vai respeitar os teus investimentos que você fez, ele vai respeitar teus prejuízos, ele vai respeitar toda a tua captação de recursos que você fez com o banco, ele vai respeitar as tuas ineficiências, do ponto de vista de produtividade e tudo mais. E essa ineficiência vai se transformar em quê? Em prejuízo. E esse prejuízo vai te transformar em benefícios fiscais no futuro. No mundo tributário, quanto mais despesa, melhor. No mundo tributário, tá? No mundo Sim. tributário. Então, quanto mais despesa, menos imposto. Se você está dentro do regime correto. Então, já vi, por exemplo, um cliente nosso que nós tínhamos, ele tinha uma indústria de açaí. Eu cheguei lá e estava com uma fábrica de açaí, né? E ele estava pagando 22% de Simples Nacional, 22%. Nossa. Eric, eu te perguntar uma coisa, irmão. Qual é o negócio que deixa 22% de margem, irmão? O cara tem um sócio, né? Que é o Estado, né? Então, 22%. eu cheguei lá, 22%, vi aquela arrumação toda, vi como ele trabalhava, como ele comprava, como ele produzia, como é que ele entregava, a estratégia dele comercial. Eu vendo as margens dele, vendo os produtos dele, eu disse, rapaz, está errado. Não, mas assim, mas veja bem, eu já chamei aqui o segundo parente, terceiro parente, eu estou vendo a quarta CNPJ, estou no nacional, tá tudo bem, 22%, irmão. Meu caso, deixa eu falar para ti, se eu fizer um planejamento tributário de 22% pagar 4%, Ó, cara, você me dá dá um porcentagem me disso. dá uma pensada disso aí, tá feito. Fizemos o estudo. Foi o que nós fizemos. Primeiro, nós separamos a fábrica dele. Irmão, São dois negócios diferentes. A fábrica é uma e o varejo é outra. é outro. Perfeito, você pegou já. Então a fábrica era uma coisa, o varejo era outra, o transporte dele era outro. Então eu fiz a separação, segmentei. Segundo, mandei tirar todos os periodicários que ele tinha. Que além da fábrica, disso ele tinha indústria de gráfico, indústria de bolo. Esquece isso, irmão. Vamos concentrar no teu negócio. Tirei os periodicários. E comecei a buscar os regimes corretos dele. Essa aqui é a fábrica lucro real, essa aqui eu boto presumido, essa aqui eu boto presumido, essa aqui eu boto com simples, aqui eu crio a hold dele, aqui eu vou criando aqui as estruturas, vou criando aqui os canais de venda dele, diminui mix, soma mix, cria outra estratégia comercial, papapá. Nessa brincadeira, ele saiu de 22% falando de fábrica, Sim. de 22% ele foi para 4%, Nossa. porque o produto dele era incentivado, cara. Era incentivado, o produto dele não tinha os benefícios corretos, nós solicitamos. Da vida. Uf, E é legal isso porque, assim, cara, ele voltou a expandir. o empresário que tá dentro da operação no dia a dia, ele não consegue ter esse olhar distante. Não que ter. Você É porque tem. ele tá focado, né, cara? Ele tá focado no dia a dia, nos problemas, né? Sim. Então, quando o cara levanta a cabeça assim, porra, onde é que eu tô? Aí é igual a baleia, né? Ele vai lá, respira um pouquinho e mergulha de novo, né? Então, ele precisa entender, né, que ele vai aumentando o faturamento e, naturalmente, vai aumentando a complexidade. Imagina você mesmo, você vai correr, você vai começar a andar. Você vai até descalço, concorda? Sim. Você vai começar ali a correr. Pô, vou botar pelo menos ali um chinelinho, que dá certo, correr 200 metros, dá certo. Mas você vai começar a correr 5 quilômetros, opa, vai precisar um pouco de preparo, um tênisinho um pouquinho melhor. Vai correr 40. Ah. Então, quando você está nessa linha de evolução, cara, você precisa entender quais são as armas que você vai jogar a guerra. O Simples Nacional, você está de peito aberto, cara. Só de peito aberto, um cara que fatura ali seus 300, 400 mil, e ele até assume risco, esse cara está faturando R$ 1 milhão. Aí o que ele faz, cara, com faturamento de R$ 1 milhão? Bota em 3 empresas do Simples Nacional, só que o estoque é único, o caixa é único, o pessoal é único, aí ele contrata por uma, e o cara trabalha para Aí outra. vira um manicômio. Né? Nossa, cara.
Ele acha que está economizando no Simples Nacional e está na loucura do dia a dia dele. Sim. Ele não controla nada com coisa alguma, entende? Sim. E assumindo risco e achando que tudo tá certo, entendeu? E falando dos pontos principais da tua palestra ali, né? Que com certeza a galera saiu animada ali. Quais foram os principais alertas que você deu para os empresários? Quem tem lucro tem meta. O que acontece, cara? As pessoas, eu acredito lá na Finance, a gente acredita em três variáveis: plano de vendas, modelo de negócio e plano de lucro. Muita empresa cresce todo o seu negócio baseado no plano de vendas. Constrói alguma coisa de modelo de negócio, mas nada de plano de lucro. Então, o plano de lucro está salvando as empresas hoje em dia. Elas acabam ficando até mais competitivas quando você coloca finanças profissionais e empresariais dentro do seu negócio. Baseado nisso, existe um método que a gente mostrei aqui ontem para todo esse público aqui de 1.500 empresários. Existe um método que você pode seguir. Eu entreguei o ouro lá dentro, então, o que eu gosto de olhar, né? Eu gosto de olhar, quando eu falo de plano de lucro, vamos fazer o seguinte, olhe somente para 4 coisas. Vamos lá. 80% dos teus problemas estão nessas 4 coisas. Primeiro, margem de produto ou de serviço. Entenda a margem do seu produto ou do seu serviço. Precificação, Todos os custos dentro. volumetria, toda a parte de custo, de despesa fixa ou variável. Entenda tudo o que está acontecendo aqui. Veja a margem de contribuição dos seus produtos e serviços. Segundo, folha de pagamento. Folha de pagamento, no nosso país hoje, que a gente paga, né? A gente investe no nosso time, porque você não tem mais profissional pronto, perfeito? Você precisa entender muito da produtividade, da eficiência dessas entregas. Uma empresa de serviço, nossa senhora, se ela não olhar para o seu time, você está liquidado. Um cara que é do varejo, um cara que é da indústria, ele precisa entender a eficiência desse custo dessa folha. Até por conta desse nosso modelo trabalhista hoje, enfim, tem todas as prerrogativas por trás. Tem até a opção de monetizar a folha também. Exata hoje, tem uma Com monetização, algumas opções. que é o que eu sou um dos partners do Grupo Mentoring, né? A Finance, quando for no momento oportuno, está fazendo uma parceria super interessante com a Mentoring. Terceiro ponto, né? Tributação. A tributação, existe ouro lá dentro. A nossa complexidade hoje tributária, ela requer que você gaste energia sobre isso, porque esse dinheiro volta. Achar que Simples Nacional é permanente é um absurdo. Simples Nacional, anota isso, empresário, ele é transitório. Ele não pode ser permanente, é para você iniciar, não para permanecer. E existem várias alternativas para você pagar o imposto justo. Quem não gostaria de pagar menos imposto de forma lícita? Sim. Todo mundo gostaria. Então, planejamento tributário na cabeça. E quarto e último na minha cabeça, geração de fluxo de caixa livre. E quando você fala de geração de fluxo de caixa livre, existe estratégia para gerar caixa. Ah, mas não é só estratégia de venda, não? Não, existe uma estratégia também de caixa. Tu pode ter uma estratégia de venda de faturamento absurda para gerar o EBITDA, o lucro líquido da operação, perfeito? Mas existe outras estratégias de caixa que você tem que adotar. E aí que está o grande problema, as pessoas não sabem quais são as alavancas de caixa que ele tem que ter dentro do negócio. Essa questão do caixa, né, na tua cabeça, qual o número ideal que o pessoal fala de open doors, né? Eu tenho aqui um caixa para viver quantos meses ou ano? Você tem isso por segmento ou tem uma média geral? Na verdade, assim, eu acho um absurdo para mim na cabeça, eu acho um absurdo o cara ter dinheiro em reserva financeira, de 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Eu acho absurdo. Em vez de estar reinvestindo. Eu concordo, exatamente. Dinheiro tem que fazer dinheiro, tá certo? Mas assim, do ponto de vista de alavanca, irmão, e são pouquíssimas empresas que têm essa liquidez toda, eu acredito que 3 meses, né? 3 meses, 4 meses é o suficiente. Tipo assim, mas eu tenho ali R$ 1 milhão de pagamentos, né? Eu tenho que ter quanto de reserva? Deixa ali 4 meses. Porque, velho, de verdade, eu tenho ali 4 meses de reserva, né? Tu acha, cara, que de verdade, irmão, 4 meses de reserva, tu vai ficar zerado de faturamento, melhor tu fechar no primeiro mês, irmão. É, Não vai esperar a bomba estourar, entende? Então, eu tenho de pensamento. Qualquer coisa acima disso aí, irmão, eu faria novos investimentos.
Eu gosto muito do aquele livro do Sonho Grande, né? Sim. Porque ele fala muito sobre isso. Ó, quando eu tinha dinheiro na tesouraria, isso gera acomodação, isso gera-se. Dá um Dá um conforto que eu não vou me conforto. mexer. Isso é ruim para o negócio. Então, eu prefiro pegar o dinheiro que está na tesouraria, né, nas minhas reservas, e fazer novos investimentos, né? Então, eu curto muito isso. Eu peguei um caso desse, numa indústria de confecção, muito tradicional essa indústria, ela tinha uma reserva ali em torno de uns 4, 5 meses. Cara, isso gerou um conforto tão grande para todos os executivos da empresa, para todos os sócios da empresa, que eles esqueceram da empresa. E a empresa, em vez de ter vindo crescendo nos últimos anos, aí que eu me chamaram, quando eu fui ver, tinha 3 anos, 4 anos que não crescia. Pelo contrário, reduzia a participação no mercado, reduzia seus investimentos e gerou um incômodo, uma acomodação muito grande. Então, aquela máxima é verdade. Se você não está crescendo, você está morrendo. Tá morrendo, com certeza. Falando de Com coisa, certeza. é a máxima. Dinheiro tem valor no tempo, né? Então, por exemplo, irmão, se você faturou o mesmo valor que você faturou ano passado, você perdeu dinheiro. E mesmo que você tenha faturado muito, você teria a qualidade desse faturamento também. Porque tem duas análises que tem que fazer aqui, tá certo? E é uma coisa que eu vou dar um toque aqui pro pessoal aqui que está nos assistindo. Faturamento, você nunca faz avaliação pelo valor absoluto. Tipo assim, eu faturei um ano passado R$ 1 milhão e o próximo ano eu faturei R$ 2 milhões. Isso é muito relativo se você cresceu ou não. Como assim, Márcio? Lógico. Você pode ter crescido R$ 1 milhão um ano para outro, mas você diminuiu a volumetria de venda ou aumentou a volumetria de venda. Isso vai ficar relativo na margem que vai deixar no final. Então eu posso ter faturado até o mesmo milhão e ter crescido, porque eu vendi menos, para menos pessoa, com mais margem. Então isso é super relativo. Então nunca faça avaliação de crescimento de faturamento baseado em número absoluto. Sempre bote um indicadorzinho ali para você entender o ticket médio, o volume médio, a venda média do seu faturamento, do seu crescimento. Faturamento é ego? É não, cara. Isso é bobagem, isso é papo de internet, tá? Faturamento é muito bom, é muito gostoso você faturar. O que eu digo para você é que você não pode apenas avaliar sua empresa pelo faturamento. É diferente. Um empresário maduro, ele entende que o faturamento é super importante e é gostoso você faturar, é gostoso você vender mais, mas deixando o lucro na sua operação, que é isso que eu defendo. Você pode bater metas de venda e quebrar. Sim. Tem gente que quebra no crescimento. Cresce no crescimento. Então você tem que olhar para outras coisas. De novo, ó, quando você é pequeno, olhe só a venda, olhe só o produto e olhe só o seu caixa. Esquece o restante. Aumentou sua complexidade, irmão? É muito infantil e muito primário você olhar só para o faturamento. Então, o cara que está ali com mais maturidade, ele olha para o faturamento, aí ele começa a olhar outras coisas. Margem bruta, mais contribuição, cagiro de estoque, lucro, EBITDA, geração de fluxo de caixa livre, endividamento, e começa a pimentar a sua avaliação. Por exemplo, né, quando eu faço planejamento estratégico lá pela empresa, eu coloco somente 3 indicadores. Venda, caixa, né? Venda, caixa e EBITDA, lucro. Eu só olho esses 3 indicadores. Esse ano eu vou buscar mais o quê? Mais faturamento? Mais faturamento. Se eu vou buscar mais faturamento, esquece caixa, esquece margem. Por quê? Porque eu vou ter que fazer investimento em novas praças, vou ter que ganhar mais share de participação, eu tenho que dar mais desconto para ter mais volume, entende? Sim. Então, em nome do faturamento, eu vou perder um pouco de caixa, vou perder um pouco de margem. Não, Márcio, o próximo ano eu quero mais caixa. Ah, você quer mais caixa? Então, peraí. Então, vamos olhar para casa. Vou deixar de vender para algum tipo de clientes. Esse cliente não deixa margem, ele pede muito desconto, aquela praça não é tão atrativa, aquela loja não me deixa tanto lucro. Então, eu quero mais caixa. Então, você acaba até diminuindo o faturamento, mas você escolheu baseado no caixa. Então, às vezes, você recuar não quer dizer que você está perdendo o jogo. Na verdade, está se limpando, digamos assim, né? Então, dependendo do momento da empresa, ou você olha mais para o caixa, ou você olha mais para o faturamento, ou você olha mais para o lucro. O que você quer ver? Show. Cara, você falou que, né, hoje está com 3 sedes no Brasil todo, praticamente com clientes, dezenas de colaboradores. Como é que vocês conseguem replicar essa cultura aí que tu é um cara que está dentro, não tem papas na língua e tal? Como é que tu consegue replicar isso estando em 3 sedes, com múltiplos clientes, vários colaboradores? Essa é uma dificuldade que a gente está tendo hoje, né? Se eu falar para você do meu planejamento estratégico para 2026, é justamente baseado nessa cultura. A gente tem, logicamente, um planejamento ali, Deus permite, Nossa Senhora, de expansão, né? De evolução nos negócios, que a gente não pode deixar, né?
Mas a gente tem hoje, uma das nossas grandes dificuldades hoje, né, é realmente a parte cultural. Então, o nosso planejamento para 2026, né, é investir literalmente na cultura, nas pessoas, a gente desenvolver mais a nossa liderança, a gente desenvolver mais treinamento, identificar as oportunidades. A cultura ali do Augusto e do Guilherme é uma cultura que a gente apoia muito, é uma cultura que a gente acredita bastante da forma que ele conduz o time deles. Então, é um time, nesse sentido, que na minha cabeça, a gente tem que se espelhar neles. Então, hoje, meu desafio aqui, eu vou falar uma coisa para você, irmão, hoje é muito mais de gente, ter gente boa, que corresponda o que eu e meu sócio acreditamos, né? Que leve isso para dentro de uma cultura. Nós temos lá uma cultura, na minha cabeça, empírica, mas a gente precisa muito que escrever, digamos assim, sabe? E criar ritos culturais. A gente tem alguns ritos culturais lá dentro, mas um rito muito que a gente é É financista. porque, é porque quando tá na nossa cabeça, parece que é óbvio que Mas não é. não tá explícito, né? Não tá, cara. E aí, quando a gente é muito financista, né? Então a gente fala muito lá na empresa, a gente tem muitos ritos culturais do ponto de vista de finanças, né? Sim. Apresentação de resultados, reunião semanal do modelo de gestão, mas não tem os ritos culturais da empresa, né? Um rito ali de reconhecimento, que eu acho importante, um rito de Ó, contratação. inclusive o Guilherme tá falando aí o poder da rotina, ó. Reunião de Maravilhoso. cobrança, reunião de mentoria, Exatamente. reunião de reconhecimento, reunião de feedback. É isso aí. Foi coincidentemente aqui. Exatamente. Então, Bacana. isso que aqui que a gente vai investir no próximo ano, entendeu? Então, a gente já está nos organizando, estamos no nosso planejamento estratégico ali para 2026, e é esse tipo de organização, é esse tipo de investimento que vamos fazer a partir de 2026, mais fortemente, mais profissionalmente falando, para o nosso grupo. E, cara, mais um ponto de atenção para os empresários aí que foi tema da tua palestra, que a gente poderia deixar registrado aqui no podcast. Cara, é, eu acho que o lance de você entender que quem tem lucro tem método é muito importante, sabe? Bater nessa É tecla. bater nessa tecla, sabe por quê, Eric? Porque, irmão, Márcio, eu sou o financeiro da minha empresa, eu tenho, o lance de eu colocar a minha mãe, eu colocar minha esposa, eu colocar meu marido, eu colocar meu sobrinho, não tenho nada contra isso. Mas é entender que o financeiro, ele não é pagador de boleto, mas ele pode ser uma ferramenta estratégica para o seu negócio. É isso que eu quero despertar nos empresários, sabe? E não ter esse espírito de vira-lata, isso não é para mim, isso é muito caro. É não, cara, faça os investimentos necessários no financeiro, que você tem uma empresa massa, você tem uma empresa que vende, você tem ali 5 anos, 10 anos, 1 ano de fundação, não interessa. Você tem uma empresa muito pujante, você conhece o teu negócio, mas coloque inteligência financeira na tua gestão, irmão. Coloque uma governar sobre as suas finanças. Porque não adianta você bater meta de venda, no final você quebrar ou ter dificuldade. Não adianta você colocar 100% do seu cartão de crédito antecipado. Não adianta, irmão, você chegar no final do ano, vender teu carro para pagar o 13º salário da tua turma, entende? Então não adianta tudo isso se você não tiver uma governança financeira implantada. Então se permita, meus amigos empresários. As empresas hoje em dia que têm a capacidade de ter um nível de governança financeira implantado no seu modelo de negócio, elas são muito mais competitivas do que as empresas que não possuem. Hoje, tem aquele lance do jiu-jitsu salva, né? Sim. Hoje o financeiro salva, viu? Cara, e é legal porque o financeiro, você é um investimento tangível que você vê o retorno rápido. Sim. Diferente do brand, Sim. marketing, Sim. que às vezes é intangível. No financeiro, você botou o investimento ali e ele vai voltar rápido. Tem que fazer cálculo, né? Tudo, eu sempre falo pro pessoal, cara, qualquer investimento que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que entender se tem retorno. Ah, não, Márcio, mas veja bem, é uma percepção, é um brand. Cara, tem que ter retorno, irmão. Quantas pessoas estão clicando mais, quantas pessoas estão me olhando mais, quantos convites estou recebendo a mais. Se eu estou tendo brand, eu quero receber mais convite. Se eu estou tendo brand, eu preciso receber mais curtida. Sei lá, alguma coisa tu vai ter que botar indicador nesse negócio. Sim. Márcio, eu vou fazer um investimento em maquinário. Tá, qual o fluxo de caixa futuro que esse maquinário vai me dar de retorno? Bom, mas veja bem, é porque a qualidade, sim, essa qualidade vai aumentar quanto na precificação? Não, vou vender pelo mesmo preço. Então, pô, cara, para que fazer investimentos em maquinário? Entende? Tem que dar algum tipo de retorno, cara. E esse que é o grande problema do nosso empresário, né? Ele acha que tem que fazer investimento, mas não tem que calcular a viabilidade do investimento. Tudo tem dinheiro, cara. Contratou, tem dinheiro. Vendeu, tem dinheiro. Comprou, tem dinheiro.
Se relacionou com o cliente, tem dinheiro. Infelizmente é assim. Se você não quantificar isso, as empresas estão deixando muito dinheiro em cima da mesa. Boa. Cara, e falando do evento aqui, né? Você fez a tour também com os meninos? Fiz. Foi Teresina, Recife. Fiz em Recife. Meio que está despertando aí o empresário cearense que estava indo para São Paulo, para outras cidades e estados para aprender. A gente está aqui com 1.500 empresários, esse movimento crescendo. A Finance, parceiro do evento, né? Desde a primeira edição. E como é que tu tá achando a experiência? Você que foi palestrante também, tá lá por trás com os outros palestrantes também ali conversando. Como é que tá a experiência aqui no evento? Isso é muito bom, né? Assim, eu recebo alguns convites para fazer algumas formações em São Paulo também. A gente acaba palestrando também lá em São Paulo, né? E quando você faz um evento desse que não deixa nada a desejar, nada a desejar, com conteúdos, e digo uma coisa pra ti, sabe? Lá em São Paulo, eu vejo isso e participo isso, eu gosto de participar também, né? Como ouvinte também. Às vezes é muita venda de facilidades e muito aquecimento do coração, sabe? Oba-oba. Oba-oba, sabe? Muito coração. Se você pegar a palestra aqui do Guilherme, pegar a palestra aqui do Augusto, eles estão entregando para você um plano É prático. prático, e eles estão dando um plano para você, como contratar, como você escalar o seu negócio. É muito interessante, é diferente, amigo. Então, esse lance aqui, que às vezes um cara desse faz um curso desse, se eles quisessem modular isso, digamos, num curso desse lá em São Paulo, de verdade, você sabe disso. Um cara cobraria 25 mil, 30 mil reais, brincando. E aqui você paga aqui um ingresso, ainda chama lá um cara desse, como o Paulo Guedes, que é referência naquilo que ele fala. E vai dar uma visão macro. Macro, negócio. Pô, cara, então é muito barato. Então, o Nordeste, ele precisa, os empresários nordestinos, e ele tem muita dificuldade, tá? Às vezes, até por pouco recurso que nós temos aqui, eu percebo isso, empresário, eles são um empresariado muito desconfiado, é um empresariado que ainda não acredita nisso, ele acha que isso é bobagem, sempre foi assim, vai ser sempre assim, eu cresci dessa forma. Ele acha que essas outras coisas, que para apimentar o negócio dele, ele acha que isso aí é enganação, não vou, sabe? Então existe muita essa desconfiança mesmo. Mas aos poucos a gente vai conversando com os empresários, vamos fazer um jantar. Nosso intuito lá na Finance é isso, é fomentar negócio para que as empresas sejam prósperas, né? Que eles cresçam realmente os seus negócios. A gente fica muito feliz quando isso acontece. Boa, boa. Como é que a galera acha a Finance, principalmente no Instagram, que quer implementar essa inteligência financeira no seu negócio que ainda não tem? Como é que entra em contato com você? Legal, show de bola. Bom, nossas redes sociais são bem ativas, tá? A minha rede social, Márcio Barroso.oficial, né? Ou seja, Finance Oficial, ou jeankleber.oficial. Qualquer uma dessas três plataformas. Tem a Seja Finance, né? Seja Finance, né? Que é Seja Finance Oficial. Minha rede social, Márcio Barroso.oficial. A do meu sócio, jeankleber.oficial, e o nosso site, www.sejafinance.com.br. Aí você fala com a gente lá e estamos aqui à disposição. Vem ser Finance. Show de bola. Recado final para o empresário. Essa câmera é sua. Recado que você dá para ele. 2026 está aí, ano confuso, Muito. né? Por causa de política e tal, mas o que ele pode fazer? Recado que você vai dar agora para esse empresário. Legal. Então, primeiramente, obrigado aqui pelo espaço, tá? Eu acho que esses espaços eles fomentam realmente a liberdade ali de a gente conversar sobre algumas coisas que nós acreditamos, tá? Primeiro de tudo, meu amigo empresário, a venda tá complexa, tá difícil. O custo do dinheiro tá caro. Se você captar, tá caro. Então, o momento aqui é agora de você olhar para dentro do seu negócio. Nós estamos vivendo uma nova pandemia silenciosa. A nossa imprensa é uma imprensa hoje em dia que não está divulgando tudo, mas vocês estão sentindo hoje em dia no mercado. E uma coisa que eu aconselho para vocês, olhem para dentro de casa. Pode ser que para alguns, dependendo do seu momento, é o momento de expandir, porque o mercado vai reduzir, vai selecionar. Para outros, é o momento de se recolher e entender quais são as oportunidades que estão em cima da mesa. Mas tudo aquilo, se você vai expandir ou se você vai olhar para dentro de casa, olhe de uma forma profissional. Reduza gastos, seja mais eficiente, utilize de tecnologia, se utilize de pessoas para que você possa realmente buscar o seu objetivo. E ano 2026 ele vai ser um divisor de águas. Por quê? Reforma tributária na cabeça, momento de eleição, o dinheiro está difícil, o custo financeiro está difícil das captações e só vai ficar quem é bom, quem é profissional. Não vai ser somente a venda
que vai fazer que você seja um cara diferenciado, que você garanta a perpetuidade, mas sim o nível de inteligência financeira que você aplica no seu negócio. Cara, recado mais claro e transparente que esse, desconheço. Cara, obrigado por bater esse papo aqui. Eu agradeço pelo convite, cara. E parabéns aí por estar junto com os meninos aqui do Grupo Foco, Sales Experience, e o stand de vocês está bonitão lá. Ah, A legal. galera tá passando, tá elogiando muito. E é isso, o recado que o empresário precisa ouvir, às vezes, que ele precisa ouvir, não que ele quer ouvir. Exatamente, é isso aí. Então acompanha a gente e até a próxima.